Estamos de volta no segundo bloco do Rio Eco Desenvolvimento, recebendo no estúdio o deputado André Correia e o subsecretário de Projetos e Intervenções Especiais da Secretaria de Estado do Ambiente e também professor da UF, Antônio da Hora. Eles estão se aprofundando um pouco nas necessidades da população e benefícios em pauta. Falaram sobre o lixo, a necessidade do cuidado, os objetivos, os horizontes. E agora, professor e deputado, eu gostaria que os senhores pudessem explanar alguma coisa sobre a água, que é tão importante para o Rio de Janeiro, né? É um bem estratégico, não é, deputado? Olha, a gente, até muito pouco tempo, aliás, isso ainda é uma coisa que predomina na cultura brasileira, que a água é um bem de Deus e, portanto, um bem infinito. Isto. Né? E quando, na verdade, a água é um bem econômico. Se você hoje pegar e comparar o preço de um copinho de água mineral com o preço de combustível, você vai ver que a água está mais cara que o preço do combustível, que tem todo um processamento que tem que ser feito, enfim. Então, essa é uma questão não só do Brasil, Bianchini, mas uma questão global. Né? Se você pegar os relatórios aí do PNUMA, da ONU, você vai ver que uma das grandes preocupações desse século é no que diz respeito à quantidade, né, e à qualidade da água, a escassez da água. Nós no Brasil até, nós podemos dizer que nós fomos mais uma vez abençoados por Deus. Nós temos 12% da reserva de água líquida, né, de água própria para consumo do mundo. Né? Nós aqui no estado do Rio de Janeiro, nós já começamos, né, e medidas precisam ser tomadas, nós já temos dificuldades de abastecimento. Por exemplo, a grande parte da água que nós bebemos na nossa casa vem do Rio Paraíba do Sul. É feita uma transposição, você tira a água do Rio Paraíba do Sul, que forma a bacia do Rio Guandu, né, e que de onde a SEDAI capta e distribui. Né. Aquela bacia, aquela região ali, que é o manancial de água do Rio de Janeiro, é um manancial que está muito degradado do ponto de vista ambiental. Você tem ali os areais, você tem ali o esgoto não tratado dos municípios da Baixada Fluminense. Praticamente todos os municípios dessa bacia não têm coleta e tratamento de esgoto. Que descem naquele manancial e que aumentam em muito o custo da SEDAI para transformar uma água de má qualidade numa água que possa ser distribuída. Então, o professor Antônio da Hora, que a especialidade dele é essa área de recursos hídricos, eu queria até, tomando a liberdade, saber que tipo de intervenções estão previstas ali para o Guandu, no sentido da manutenção, e que outras alternativas. Eu tenho acompanhado uma discussão em função do Comperj, né, que vai ser a nova refinaria, que vai precisar de água. Né? Sim, é verdade. Como o Estado está pensando em abastecer de água a nova refinaria e, ao mesmo tempo, abastecer, porque vai haver um aumento muito grande em São Gonçalo e Itaboraí de população. Isso. Como é que o Estado está pensando em resolver essa questão da água, tanto da situação do Guandu, quanto aquela água para o Comperj? Perfeito. Olha, o Guandu, como você bem disse, o Guandu é o abastecimento de aproximadamente 9 milhões de pessoas na região metropolitana do Rio de Janeiro. Mas na região do lado de cá da Baía do Guanabara, né? Do outro lado é a bacia do rio Macacu, onde está o Comperj. Você fala do outro lado é Niterói e São Niterói, Gonçalo. São Gonçalo, Itaboraí e até a ilha de Paquetá, também abastecida pela bacia do rio Macacu. Concentrando no Guandu, o Estado hoje está fazendo uma grande recuperação de reflorestamento e recuperação de mata ciliar, está se plantando 1 milhão de mudas para procurar fazer com que a bacia seja uma esponja, amorteça mais a água, reserve mais água e possa reduzir os picos de enchente e fornecer água durante o período seco. E também reduzir os sedimentos. Mas realmente é impressionante. Primeiro, a SEDAI, que capta água na bacia do Rio Guandu, foi há pouco tempo considerada a maior estação de tratamento da água do mundo. Quer dizer, é uma situação elogiada, mas, por outro lado, preocupante. Se parar aquela, nós não temos outra. Que situação, hein? E repare bem, minha querida, eles gastam algo em torno de 250 a 300 toneladas de produto químico por dia para tornar essa água de uma qualidade não muito adequada, que chega na estação, tornar ela potável. Então, e com custo crescente. Agora, virando para o outro lado da Baía de Guanabara, abastecimento de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí.
aquela região onde vai ser implantado o Comperj, que teve agora recentemente o pontapé inicial das obras, lá aquela região, em torno de 2,5 milhões de pessoas são abastecidas pelo rio Macacu. O rio Macacu Que, aliás, o rio Macacu é um rio que já tem problemas graves do ponto de vista de quantidade de água. Isso, exatamente. Você tem dificuldade de abastecimento em Niterói, enfim. Como é que está isso se já temos um rio com baixa quantidade de água, agora ainda vai colocar o Comperj. Demanda maior. Uma demanda maior, mais gente vai vir. Como o Estado pensa em equacionar essa questão? Olha, foram várias alternativas. O Estado ainda não se pronunciou por sua alternativa mais adequada para esse problema. Mas lá do lado do Macacu, ou seja, do lado onde está se instalando o Comperj, não é um problema de qualidade de água. A água, pelo contrário, água de boa qualidade toda, que desce toda aquela bacia que passa Cachoeira de Macacu, Nova Friburgo, a Serra de Nova Friburgo, água de boa qualidade. Porém, nós não temos quantidade. Então, as alternativas que mais promissoras, e aí eu concordo principalmente com o que a SEDAI vem colocando, a água industrial, que é a água que passa uso apenas para a indústria, tem que ser uma água de reuso, não uma água de boa qualidade, escassa na bacia. Portanto, abasteceria o Comperj, é uma ideia que me parece muito adequada, abasteceria o Comperj com uma água de reuso, seja reuso que já passou por algum processo industrial ou até mesmo da própria estação de tratamento. Ou seja, essa água é uma água que passa por Guandu e ela ia ser jogada fora, é isso? Ela hoje é jogada fora. Ela, na realidade, é a água de lavagem dos filtros, que já limparam a água que abastece a população. A água de lavagem dos filtros, que é jogada fora hoje, seria aproveitar essa água e trazer ela para o uso industrial do complexo petroquímico. Milhões e milhões de litros. Fala-se nesse número, né? Isso. E essa quantidade é suficiente? Absolutamente suficiente, porque hoje é em torno de 4 a 4,5 metros cúbicos por segundo, ou seja, estamos falando de 4.500, 4 a 4.500 litros por segundo, e que com segurança total de abastecimento, porque não pode parar de abastecer, de fornecer água para a população. Então, a parte industrial viria daí. Essa é uma alternativa, me parece bastante interessante. E aquela para abastecer a população atual, que já tem alguma escassez, e a futura que está sendo atraída por esse complexo industrial, aí sim seria feito alguma barragem para reservar água boa, reservar água no período chuvoso e usar no período seco, na própria bacia. Mas a água da bacia, água nobre, de boa qualidade, seria usada apenas para a população. E a água industrial para o complexo industrial viria lá da lavagem dos filtros, uma água de reuso do Guandu. Perfeito. Essa me parece a solução mais adequada. Bem, faremos então agora outro breve intervalo e já voltaremos. Aguarde só um pouquinho.